galera, boa tarde. Hoje é dia, hein? Já no São Paulo, a sequência ruim coincidiu com a saída do goleiro Rafael, que tá lá com a seleção na Copa América. O substituto Jandrei tomou mais gols em menos jogos do que o titular da posição. Mas será que tá tudo na conta dele? Tá desarrumado o São Paulo, Estrela invadiu, trouxe pro pé direito, abriu espaço, a batida, pro Cuiabá, 0 pro São Paulo. Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o São Paulo sofreu 7 gols. Não tenho muito o que falar. Não tenho muito para dizer. Com os resultados ruins, vem o questionamento. De quem é a culpa desse rendimento baixo? Las temos que assumir, las assumo. Eu assumo toda a responsabilidade. O técnico errou em poupar alguns titulares contra o Cuiabá e o Vasco? São decisões minhas. São decisões minhas, de mais ninguém. Não são de nadie mais. E pelo jeito são decisões ruins, porque estão afetando a equipe. Porque afetam ao equipo. Os problemas não param. Ter medo da bola chegar até aqui não era uma preocupação do torcedor tricolor. Mas um evento mudou tudo isso. A Copa América. Rafael foi convocado para a seleção brasileira e Jandrei ficou no gol titular de São Paulo. Além disso, outras 2 mudanças na defesa. Ferrarese foi convocado pela Venezuela e a mais sentida, Bobadilla, convocado pelo Paraguai. Por isso, o São Paulo agora precisa encontrar soluções para criar um caminho de volta para as vitórias. Tenho muita experiência. Eu tenho muita experiência e quando a equipe está numa situação como essa, é para ela crescer. Tava dando tudo certo. E quando acontece uma coisa dessas, nessa altura do campeonato, tem que servir de trampolim para o time crescer. Zubeldia tem uma missão: encontrar o equilíbrio entre o futebol que a torcida quer ver e a parte física, que castiga o elenco do São Paulo. É das coisas ruins, dos resultados ruins, da dor da alma que vem a evolução da equipe. Que crescer como equipe. Essa semana, time, comissão técnica e diretoria já planejaram a mudança que precisa acontecer. E o professor tá confiante, viu? Essa é uma tarefa que eu tenho com a equipe. Tudo é solucionável. Tudo é solucionável. São Paulo e Criciúma, marcada para quinta-feira, 8 da noite no Morumbi. Como é que faz para acompanhar o time do Zubeldia que vem de ter tomado goleada, hein, Alan? E do Vasco, né, que não estava jogando nada e surgiu de virada, inclusive. São Paulo e Criciúma, 8 da noite, fechando a rodada nessa quinta-feira, com transmissão exclusiva do Premier para todo o Brasil. O Premier também está gostando dessa história de fechar a rodada com um jogo exclusivo, né? Aconteceu no Palmeiras e Red Bull Bragantino na quinta-feira passada, agora vai acontecer de novo. É um jogo interessante de a gente acompanhar, porque a gente ficou batendo na tecla aqui da invencibilidade do Zubeldia, invencibilidade do Zubeldia. Secamos o Zubeldia. Secamos o Zubeldia. A gente foi até o limite de onde dava e aí, de repente, perdeu 2 jogos seguidos. E não só perdeu, né? Perdeu para o Cuiabá em casa, que era muito difícil de você imaginar que fosse acontecer. E mais inimaginável ainda, perder para o Vasco de goleada de virada, né? Acho que isso, para mim, é o sinal de alerta total, assim. Tá luz amarela, pelo menos, para essa sequência de trabalho, porque o São Paulo agora precisava dar uma melhorada, uma engatada, para chegar voando quando for enfrentar o Nacional na Libertadores da América em agosto. Vai ter Copa do Brasil no meio também, que a gente nem teve sorteio ainda. Os gaúchos não jogaram na Copa do Brasil, né? Então, a gente ainda vai ter muita coisa pela frente. O Zubeldia precisa dar uma estancada nesse sangramento que foi agora perder 2 jogos seguidos. Vamos ver o que vai acontecer. O Criciúma é uma equipe que a gente também costuma dizer aqui, não dá para esperar muita coisa do Criciúma. A gente fala, foi normal, mas eu esperava que vencesse. Aí ele ganha, bela vitória, porque eu esperava que ia perder. E contra o Botafogo foi exatamente isso, né? Era um time mais forte, a gente apostou em vitória do Botafogo e o Criciúma ganhou. Então, esse São Paulo e Criciúma vai ser um jogo dificílimo de palpitar. Antes eu quero saber quais são as informações do campo para embasar os nossos palpites. Não, eu vou te dizer, Alan, que São Paulo e Criciúma são inimigos do palpite. Esse é o duelo dos inimigos do palpite. Eles fazem a gente errar, eles surpreendem positiva ou negativamente, quase na mesma proporção. Eles gostam de estragar o palpite. Esse é o São Paulo e esse é o Criciúma. Dentro de campo, São Paulo, Nestor preocupa, ele foi substituído com dores e vai ser mantido como dúvida até momentos antes da partida. O Rafinha e o Pablo Maia, no departamento médico, ainda não reforçam o time do Zubeldia. O Ferrarese, o Bobadilla, o Rames Rodrigues e o Rafael estão com as seleções que disputam a Copa América e também não estão disponíveis.
Já no Criciúma, o Felipe Viseu segue no departamento médico, o Wilker Angel está na Copa América e quem tem embalado e viralizado a cada novo jogo é o atacante Bolasie, que tem sempre feito postagens muito divertidas nas redes sociais e tem conquistado cada vez mais a torcida do Criciúma pelo jeito irreverente que ele lida com todo mundo, responde o pessoal, interage, posta foto de suco, ele se apaixonou por suco de abacaxi, agora não sei, ele está sempre comentando tudo nas redes sociais, o atacante que fez carreira lá na Inglaterra. Dito tudo isso, São Paulo e Criciúma, como os dois são inimigos do palpite, eu vou naquela bola de segurança que é o time da casa. Para mim, vitória do São Paulo. E para você, Alan? Vou colocar a vitória do São Paulo também, mas com uma desconfiança que vai ser um empate, mas o meu palpite tá aqui, não posso ficar no muro, vou colocar a vitória do São Paulo. E o Bolasie estava no sábado, inclusive, assistindo ao jogo entre Vasco e São Paulo pela televisão, e ele postando lá, eu tô fazendo a lição de casa. Quer dizer, ele estava estudando já o São Paulo, hein? Ele já estava estudando a equipe do São Paulo. Vamos ver o que ele vai trazer aí. Tava lá tomando o suquinho dele de abacaxi e vendo o jogo, e elogiando o jogo, falando que o jogo tava bem interessante de acompanhar. Então, ó, o cara tá de olho no São Paulo, mas eu vou colocar sim vitória da equipe tricolor. Tem uns detalhes legais do Bolasie. Sabe que lá no ambiente do Criciúma ele pede para todo mundo falar com ele em português. Porque ele chegou, claro, sem saber falar português, mas ele está aprendendo, está tendo aulas, tem um intérprete que costuma estar com ele, né, nos ambientes do clube, mas ele fala, olha, todo mundo, não tentem falar inglês comigo nada, francês nem pensar, falem em português, porque assim eu vou ir aprendendo. E ele usa a rede social também para tentar aprender. Até às vezes o pessoal prega umas peças nele ali e tal. Ele já caiu em umas 2, 3 pegadinhas de torcedores do Criciúma, mas ele tem se virado bem, assim, tem levado sempre com bom humor. Só mais um detalhezinho de Bolasie, ele fez muito sucesso na Europa, no Crystal Palace, né, na Inglaterra, e para quem curte videogame, ele é um dos jogadores que ganhou um drible, um movimento em homenagem a ele, num jogo do Crystal Palace contra o Tottenham. Procurem no YouTube um lance, o Bolasie Flick, que ele dá um giro assim e sai jogando em cima do Eriksen, da Dinamarca, o dinamarquês, quando jogava no Tottenham, ele pelo Crystal Palace, e hoje chamado de EAFC 24, o antigo FIFA, criou um movimento no jogo em cima da movimentação dele. Então ele é um dos poucos jogadores que tem um movimento com o seu nome também no videogame. Quero contar sobre o São Paulo e uma grana que pode entrar para o tricolor nos próximos dias. O jornalista André Hernan informou que o Gabriel Sara interessa a Roma. Atleta que arrebentou com a camisa do Norwich na segunda divisão do futebol inglês. O Norwich não conseguiu acesso, ainda assim o Sara disputou 51 partidas com 14 gols e 13 assistências, até por isso o nome dele se valorizou. Clubes da Inglaterra na primeira divisão e a própria Roma demonstraram interesse. O Norwich não aceita conversar por menos de 20 milhões de euros ou 117 milhões de reais. São Paulo tem direito a 10% da mais-valia, ou seja, 10% do que o Norwich lucrar quando vender o jogador. Vale a lembrança de que o time inglês havia desembolsado 56 milhões de reais para comprá-lo do São Paulo. Se esse valor de 117 milhões for confirmado, o lucro seria de 61 milhões de reais, ou seja, o São Paulo ficaria com 10% dessa grana, 6 milhões e 100 mil reais. Não é algo que vai mudar o preço do dólar ou fará o São Paulo resolver seus problemas com fluxo de caixa, mas é melhor receber 6 milhões e 100 mil do que ficar sem essa grana.